Bom, terceira aula então sobre o estudo das células. Vamos falar então sobre o citoplasma. O que é o citoplasma? O citoplasma ele é toda aquela parte da célula que está no meio ali entre a membrana plasmática e o núcleo, tá? Abrangendo tanto as organelas, né, que também podem ser chamadas de citoplasma figurado, quanto a matriz citoplasmática, que também é conhecida como hialoplasma ou citosol, que é a parte gelatinosa ou mais líquida ali da célula. Na matriz citoplasmática ou citosol, a gente consegue encontrar três tipos de filamentos proteicos. O primeiro tipo de filamento proteico que a gente encontra então no citoplasma são os microtúbulos. Eles são feitos de uma proteína chamada tubulina, tá? E dos três, eles são os de maior calibre, são os mais grossos. Sua função, então, eles têm uma participação ativa no processo de divisão celular, que eles são aquelas estruturas ali que vão se prender nos cromossomos, vão fazer ali levar os cromossomos para o meio, depois vão fazer a separação dos cromossomos e segregação, depende se é mitose ou se é meiose, né? Depois eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre divisão celular também. Eles também têm papel no transporte de vesículas e das organelas dentro da célula ali. Só que eles servem como se fossem o caminho, como se fossem estradas. As coisas não passam no meio deles, passam por cima. As proteínas transportadoras que levam as vesículas e as organelas vão caminhar ali por cima, pela superfície dos microtúbulos. Bom, o segundo tipo que a gente encontra, então, são os filamentos intermediários. Eles já são um pouco mais finos que os microtúbulos e são compostos pela proteína queratina. De função, então, eles têm sustentação da estrutura da célula, eles também sustentam o núcleo no lugar. Na volta do núcleo, a gente vai encontrar bastante desses filamentos intermediários e eles vão deixar o núcleo ali, então, paradinho no lugar dele. E também eles dão o formato da célula, o jeito que a célula tem vai depender de como esses filamentos estão dispostos ali. Bom, o terceiro tipo que a gente encontra são os microfilamentos. Eles são majoritariamente feitos de actina e se concentram ali na periferia da célula, ali perto da membrana plasmática. Suas funções, então, eles fazem a movimentação da membrana plasmática ali. Um exemplo claro seria a contração do músculo, tá? Que mais para frente eu vou fazer vídeo também. Eles também participam ativamente na divisão celular, eles que fazem ali a citocinese, né? Quando tudo já está bem dividido ali na célula, ali, os núcleos já estão indo cada um para um lado e está tudo meio que se formando de novo, mas a célula é uma só ainda, eles que vão fazer aquele estrangulamento no meio da célula até ela se dividir, tá ligado? Bom, então o conjunto desses três filamentos que eu expliquei formam a estrutura que a gente chama de citoesqueleto. O citoesqueleto, então, ele tem a função de dar formato, sustentação e auxiliar no transporte ali intracelular. A parte aquosa da matriz citoplasmática, ela é quase inteira composta de água, tá? Enquanto uma pequena parcela é composta de macromoléculas, sejam elas proteínas, glicose, aminoácidos livres, oxigênio, dióxido de carbono. Só que quase todas as proteínas presentes ali, elas já estão associadas aos filamentos que eu já expliquei, né? Enquanto o restante das macromoléculas estão soltas ali no meio da água. Isso confere a característica gelatinosa que essa parte aquosa tem. Bom, como eu expliquei, a maioria das proteínas já está associada aos filamentos, né? Lembrando também que enzimas são proteínas. Mais à frente, quando eu começar a abordar um pouco sobre bioquímica, eu vou explicar o que são cada molécula, né? Qual que é a função de cada coisa. Mas por hora só precisa saber que enzimas são proteínas, né? Então essas enzimas estão associadas aos filamentos. Esses filamentos que estão sempre interagindo com a parte aquosa que está cheia de macromoléculas, né? Essa configuração
e essa organização de citoesqueleto com parte aquosa, ela é muito importante no auxílio dessas reações enzimáticas. Por que isso? Pensa o seguinte, né? As reações enzimáticas, muitas delas precisam de várias enzimas que ocorrem em processos em cadeia. Então pensa o seguinte, finge que eu sou uma enzima aqui, tá? E eu estou associada a um filamento. Do meu lado aqui vai ter o meu colega de trabalho, vai ter outra enzima. Do lado dele, outra enzima e assim por diante, né? Formando uma cadeia de enzimas. Na minha frente aqui vai estar a parte aquosa que está lotada de macromolécula disponível para mim ali fazer as minhas reações. Então, eu sou a enzima, uma macromolécula está na minha frente, ela vai vir, vai se associar comigo, vai sofrer a reação ali. Quando eu liberar o substrato, né, que vai ter sofrido a reação, o meu colega de trabalho, a outra enzima que está do meu lado, já pega esse substrato, já faz ali a reação dela, libera a outra enzima que está do lado, faz a mesma coisa e assim o processo em cadeia acontece, tá? Então, por isso que é muito importante, né, essa organização no aceleramento desse processo, né? Porque imagina, se as enzimas estivessem soltas ali nas moléculas, uma enzima tá lá no caso do caralho, outra enzima tá aqui, tá ligado? E as macromoléculas também tudo espalhada, o processo ia ser muito mais dificultoso, porque imagina, eu ia fazer o meu processo aqui, meu colega do trabalho tá lá na casa do caralho, até o substrato chegar lá nele, né? Coincidência da vida, isso ia demorar muito mais, né? Então, essa organização tem um papel muito importante nessas reações enzimáticas. Um exemplo que a gente também vai estudar depois é a glicólise. Então, essa organização citoesqueleto com parte aquosa forma a matriz citoplasmática ou citosol. E o citoplasma ele é formado tanto, né, como eu já disse, pela matriz citoplasmática e as organelas. As organelas eu vou fazer um vídeo específico para cada organela, para que se entenda melhor o funcionamento de cada uma, tá bom? É isso aí. Márcio.